Chegou a sua vez, chegou a sua hora de mudar a sua história. Inscreva-se no vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, num ambiente onde você tem vez e voz. E tem mais. Bolsa de estudo de até 100%. 100% nos cursos de publicidade e propaganda e inglês gratuito. Durante 2 anos. Olha só, durante 2 anos com certificação. Vestibular Zumbi dos Palmares. Aqui você pode. You can. Caros amigos, estamos iniciando mais um programa Negros em Foco. Nosso programa é um espaço democrático de debates e reflexões sobre temas relevantes da atualidade. E você, cara telespectadora, você, cara telespectador, pode participar conosco, pode contribuir para que façamos um programa cada vez melhor. Mande a sua opinião, mande a sua sugestão, mande mesmo a sua crítica, que nós vamos debatê-la com os nossos convidados. Hoje, aliás, nós estamos recebendo as presenças agradabilíssimas, tanto da professora Cleide Aparecido Vitorino, né, que é a nossa nova coordenadora geral do Centro de Estudos e Pesquisas de Intolerância e Justiça Racial, também do nosso queridíssimo doutor Humberto Adami, de novo, diretamente do Rio de Janeiro, né, o nosso coordenador do Núcleo de Intolerância da Justiça Racial, e o professor Robson Ferreira, é ele mesmo, nosso coordenador, então, da nossa queridíssima Zumbi dos Palmares, no que diz respeito à extensão e ação comunitária. E hoje nós nos reunimos para falar de um acontecimento muito importante na nossa instituição, mas também reputamos importantíssimo dentro dessa agenda de debates, de fortalecimento e, sobretudo, de avanço na pauta do nosso enfrentamento racial e da nossa valorização da diversidade racial. Inauguramos, na última sexta-feira, o Centro de Estudos e Pesquisas, não é, de Intolerância e Justiça Racial. E, a partir desse espaço, e com mais esse instrumento, mais essa ferramenta, a Zumbi dos Palmares quer colocar mais contribuição relevante para dentro dessa agenda que é, como eu bem disse, de interesse de todos nós. Mas antes de começar, propriamente dito, a conversa com os nossos convidados, eu queria não só lembrar, mas pedir para cada um de vocês, amigos e amigas, não é? Nossos telespectadores, nossas telespectadoras, nossos seguidores, nossas seguidores, a auxílio de vocês para a gente fazer do processo seletivo da Zumbi dos Palmares um grande sucesso. Nós estamos nos preparando, né, para o processo seletivo e para o segundo ano letivo, que começa agora em agosto, e nós queremos poder ter muitos jovens, poder ter muitas jovens para juntar-se nesse esforço de superação a partir da qualificação e do conhecimento. Então, fale com seu amigo, fale com o seu conhecido, fale, né, com seus familiares, todo mundo fazendo o processo seletivo da Universidade de Zumbi dos Palmares, para que a gente, com conhecimento nas mãos, poder fazer as mudanças que a situação está exigindo e que as nossas potencialidades necessitam. Muito bem. Doutor Humberto Adami, nós estávamos dizendo de que a justiça racial, há muito tempo, já tem sido objeto de consolidação, como, inclusive, um novo campo de estudos e conhecimento. O senhor concorda com isso? Sim. Em primeiro lugar, meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Querida professora Cleide Aparecido Vitorino, professor Robson Ferreira, ao Carlos Xavier, nosso diretor, e ao Marcelo, que nos assistem, nos dirigem, e a você, pré-claro, perfumado afro-reitor José Vicente. Então, eu acho que eu, como advogado de mais de 20 anos nesses assuntos, especialmente nos temas iniciais do Supremo Tribunal Federal, a gente foi várias vezes lá em Amigo da Corte, e também como autores da ADC 41 do Conselho Federal da OAB, que foi a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, que pediu
propôs ao Conselho Federal que ingressasse essa ação que deu estabilidade nas cotas constitucionais no emprego público. E eu era o presidente e o Zé Vicente, o vice-presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, por 3 gestões. Agora eu sou o vice e nós estamos todos prestigiando a nossa queridíssima Silvana Niemvichevski, conselheira federal do Paraná e ex-secretária-geral da comissão. Desde essa época, e nós falamos aqui de 2003, 2005, um segmento negro da advocacia negra do Brasil, composto de todos os estados, advogados, juízes, ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, tem contribuído para esse avanço, esse novo olhar da justiça brasileira no aspecto racial. Fomos na ADPF 186, e eu era ouvidor nacional da CEPI, você lembra disso, estávamos todos lá no plenário do Supremo, e depois na ADC 41 e em outros eixos temáticos, como quilombolas, intolerâncias religiosas. Então, para resumir, é claro que nós estamos contribuindo muito para esse conhecimento que se espalha agora por todo o Brasil, com uma novidade. Os primeiros alunos da cota racial, hoje eles estão aos nossos lados, encampando as lutas em juízo, e cito o Irapuan Santos, que é o diretor de Igualdade Racial da OAB de São Paulo, aí, que está brilhando. Irapuan Santana, né? Santana. Aqui o ajuste, Irapuan Santana. Mas, justamente, né, Irapuan Santana tem essa síntese desse novo jovem negro, militante, atuante, mas, sobretudo, especialista qualificado, que está ajudando a fazer a consolidação desse tema nos tribunais, nos ambientes das instituições, como é o caso da UAB e IAB, por exemplo, mas também nos bancos das universidades federais. Doutor Robson Ferreira, hoje, necessariamente, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista até da rotina do dia a dia, o brasileiro que não tenha um pouco de acuidade para dentro dessa agenda, para dentro desse tema, ele fica um pouco limitado, porque, afinal de contas, a repercussão, o impacto dessa agenda na vida de todas as pessoas estão aí para todos que quiserem ver, não é isso? Bom, com certeza, doutor Zé Vicente. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, como diz o nosso querido mestre Humberto, nossos queridos seguidores, doutor Zé Vicente, querida professora Cleide Aparecida Vitorino. Com certeza, nós estamos avançando cada vez mais com a agenda, no combate, na luta, no enfrentamento contra o racismo, e é importantíssimo que pensemos, que nos organizemos e, principalmente, não é, doutor Zé Vicente, que que possamos produzir conteúdos que vá de encontro às questões de intolerância racial, que vá de encontro ao preconceito. Precisamos lembrar aqui, né, da própria Lei 10.932, agora de 2022, ratificada, promulgada pelo Congresso Nacional, assinada pelo presidente da República, no sentido, não é, do combate a toda forma de discriminação, de intolerância racial, e o nosso núcleo de estudos de questões étnico-raciais e justiça racial vem justamente de encontro, não é, a esses anseios da nossa sociedade. Ou seja, é importante não só fomentarmos a educação no sentido do letramento racial, mas mais importante também é combatermos essas formas de discriminação, de preconceito e de intolerância contra qualquer forma, não é, dos seres, de qualquer postura contra a população negra, contra os povos originários, contra os quilombolas, no sentido de trazer essa proteção legal. Então, a Universidade Zumbi dos Palmares, mais uma vez, à frente do seu tempo, traz esse núcleo que tem como um dos objetivos, não é, a propositura, não só de conteúdos acadêmicos, mas também, eventualmente, intervenções jurídicas, administrativas para essa agenda. De fato, você lembra uma boa inflexão de por que essa agenda se transformou numa agenda prioritária para
os operadores de direito, em especial, mas sobretudo para todos aqueles que têm interesse ou que têm qualquer tipo de relação com esse tema, lembrando que, inclusive, agora, né, nos dias que se passaram, o Senado acabou aprovando diríamos assim, equiparação não, mas ele também considerou equivalência. A partir do precedente do Supremo Tribunal Federal, então ele agora, a partir de um projeto de lei do senador Paulo Paim, equipara, né, o racismo à injúria racial e coloca duas perspectivas bastante inovadoras, né? Ele pensa em contemplar o racismo no futebol, nos esportes mais propriamente ditos, e pensa e tende também a reconhecer a responsabilidade do funcionário público diante da prática do racismo. E eu estou trazendo essas duas questões porque tudo isso daí, se já anteriormente colocava a necessidade de todos estarem atentos, agora mais ainda se coloca como inexorável que todos os espaços públicos e privados estejam qualificados para operar essa questão. E, por conta disso, professora Cleide Aparecido, né, me parece que não só as Zumbi dos Palmares, mas todas as demais instituições de ensino, né, ou que estão debruçadas sobre pesquisas, não podem prescindir de pôr esse tema para ser aprimorado, para ser aperfeiçoado, para ser acolhido, no sentido de preparar, né, pessoas, quadros para essa questão. Qual é a opinião da senhora sobre isso? Boa tarde a todos, meus nobres colegas, né, o reitor, doutor Adame e doutor Robson, né, colegas de docência, de advocacia e de militância e de ativismo. Então, o meu entendimento é o seguinte, reitor, em razão, hoje nós temos 3 fatores que levaram a trazer essa cosmovisão e essa cosmovisão nesse olhar do Poder Judiciário, e também, né, dos nossos parlamentares em razão da temática étnico-racial. Primeiro, o direito à informação, o direito do acesso, né, e daí do acesso digital, o acesso à justiça, o acesso a direitos, né, e tem a questão que hoje nós temos em pauta, a transparência em razão das violações dos direitos fundamentais quando se trata do cidadão afrodescendente, do cidadão negro, negra, em território brasileiro. E acrescento aí também, né, que o mundo se volta à questão da Agenda 2030 da ONU, que ela fala que tem que se trabalhar com as questões de enfrentamento do racismo, trabalhar com a questão em razão das desigualdades sociais, econômicas, educacionais, e assim por diante. Todos têm os mesmos direitos, tem que trabalhar com a questão da igualdade, da paridade, né, e todos os conceitos necessários para que não esteja desnivelamento em razão de direitos. A agenda, em razão da educacional brasileira, ela tem que se voltar aí, principalmente o curso de direito. Eu entendo que nós teríamos que ter uma disciplina que tratasse sobre direito antidiscriminatório e pontuasse justamente as questões étnico-raciais. Eu falo antidiscriminatório porque a gente, principalmente trazendo a questão da discriminação com a população negra, ela caminha de forma transversal, né? O racismo, ele atinge uma mulher negra, o fato dela ser mulher, por ela ser negra, e porque tem a pele preta, né? Então, assim, a gente tem que trazer também essa questão do racismo transversal. O senhor pontuou sobre a questão aí nos outros ambientes, né? Porque justamente ele não acontece só a questão da injúria, ele acontece em razão das relações de trabalho, ele acontece em razão das relações de trabalho que eu coloco no meio futebol, no meio desportivo também, relações de trabalho dentro das relações desportivas, dentro das relações dos consumidores, né, que ali exigem, né? Então, justamente, nesse momento, a gente tem esse impacto, e a gente tem que olhar e trabalhar em razão dessas questões. Pois é, na verdade, nós temos enfatizado e temos, inclusive, chamado a atenção para essa multidisciplinaridade, poderíamos dizer assim, dessa perspectiva do enfrentamento racial, né? Porque nós estamos dizendo que, por conta desse avanço que temos tido
na sociedade brasileira e mesmo mundial, questão dessa natureza não tem mais como deixar de estar relacionado com as operações para dentro das questões, seja do direito, sejam sociais, sejam culturais, sejam educacionais, né? A senhora citou aí, por exemplo, a necessidade de, talvez, uma disciplina de direito antidiscriminatório, mas nós lembramos que a própria lei diz que todas as instituições de ensino superior precisam ter a disciplina de relações étnico-raciais, né, no ensino superior, mas no ensino médio fundamental, a lei diz que a história do negro, a história da África, precisa ser cumprida integralmente para cumprir esses objetivos. E a senhora relaciona também algumas dimensões importantes de como o impacto dessa agenda de enfrentamento ao racismo está impactando, né, seja as relações de consumo, né, nós estamos comentando os últimos acontecimentos de legislação para dentro dessas relações de consumo, o nosso próprio PROCON racial, né, já é uma dimensão disso, mas seja o impacto disso na segurança privada. Nós estamos comentando de que a segurança privada ganhou uma cláusula antirracista do próprio Conselho Nacional de Justiça, né, quando ele exige que agora a segurança privada tenha qualificação em direitos humanos e também no combate ao racismo, e coisas que tais, né? O esporte agora com essa mesma lei da injúria racial. Enfim, então nós estamos dizendo que hoje o operador do direito vai estar incompleto se não estiver dentro da sua ação, dentro da sua interação, dentro das suas preocupações, dimensões importantes dessa questão. Agora, doutor Humberto Adame, o fato é de que nós avançamos de uma forma muito intensa e muito ampla. Eu me recordo agora, até falando dessa questão, que nós temos até no Tribunal Superior Eleitoral, né, agora uma comissão de igualdade racial, enfim, mas ao mesmo tempo nós continuamos com as dificuldades da implementação de grande parte dessa legislação. E nós tivemos aqui, no lançamento do nosso Centro de Justiça Racial, justamente o caso dos candidatos que fizeram o concurso da Polícia Rodoviária Federal e que, dentre outras coisas, por falta de recursos públicos, não puderam fazer uma segunda prova e estão tendo, então, os seus direitos tolhidos, né, até por uma limitação administrativa. Então, isso evidencia não só a necessidade, a importância e a atualidade de um serviço como esse que nós vamos desenvolver. Mas por que, com todo esse avanço, ainda a gente tem essas dificuldades, essas limitações e esses conflitos, hein, doutor Humberto Adame? Querido Zé Vicente, é importante dizer que esse é a chave da questão. Todos esses direitos que estão criados para se implementar dependem, primeiro, da vontade política e também, não só da vontade política, de uma ação mais enérgica do judiciário. A gente tem visto aí, pelo IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, pelo meu próprio escritório, tenho visto como é difícil você manter os processos, está a todo momento brigando contra os juízes que têm uma mentalidade tacanha, retrógrada e que não fazem valer os direitos da Constituição. É preciso o tempo todo estar indo ao Supremo Tribunal Federal para fazer valer, e nem todas as ações chegam lá. Nós temos, por isso, a necessidade de termos mais advogados, mas o fato de termos mais advogados não resolve um problema. É o custo das ações judiciais. É muito caro, cada vez está mais caro manter as ações em juízo e manter o escritório funcionando. Você tem que pagar advogado, você não pode perder prazo, você tem que estudar as ações corretas, especialmente o Código de Processo Civil, que mudou muito de quando nós saímos da Faculdade de Direito, teve uma reforma completa. Esses direitos todos que estão surgindo a todo dia têm provocado novas decisões e que muitas vezes vão para um lado e para o outro, e você tem que se manter atualizado. Inclusive, a parte agora tecnológica. Nós estudamos no banco do balcão
na barreira e com papel. Hoje é tudo no token. Então, se você não tiver uma equipe jovem, interessada, dedicada de vez, você não vai conseguir estar à frente dessa nova advocacia. É por isso que é importante a Zumbi dos Palmares preparar os seus alunos e toda a sua equipe, porque os alunos e os velhos também, como a gente, tem que estudar cada vez mais para estar presente e podendo dar a satisfação dessas e a coragem desses direitos que precisam. A gente nunca parou de brigar e estamos precisando brigar cada vez mais. Tem razão. O doutor Humberto traz à tona uma dimensão que, no mais das vezes, não é considerada, não é relevada, não é colocada na mesa. O direito está aí, mas operar o direito custa e não custa pouco. Sobre todos os aspectos, seja os valores econômicos, seja os insumos, e agora ainda não só a estrutura tecnológica, mas, sobretudo, o conhecimento para operar toda essa tecnologia. É uma dimensão que mesmo no nosso espaço de justiça racial, não poderá ser desconsiderado, sob pena de limitar o nosso trabalho e o seu alcance. Professora Cleide Aparecido, como é que a gente faz essa aproximação, tecnologia, direito, para, ao final, promover a justiça? Então, nós temos no curso de Direito, para a formação dos operadores de Direito, eu sempre falo para os meus alunos, nós temos que ter não só conhecimento, não só um acervo a ser construído durante o período de graduação sobre a questão jurídica, sobre o sistema jurídico, mas nós temos também que estar preparado em outras áreas. Bem trouxe aqui o nosso nobre advogado, doutor Adame, em outras áreas de conhecimento. Então, e ele faz até parte de uma comissão, foi presidente e é presidente da Comissão de Verdade e a Memória. E foi dito no nosso lançamento justamente a questão da memória. A gente tem que caminhar para frente, e daí o professor, o nosso coordenador do curso, ele traz, o Carlos Elias, ele traz da questão do Sankofa, do pássaro que, mesmo ele voando na frente, ele olha para trás, e justamente nós estamos nesse momento, nessa era. E temos que nos aperfeiçoar. Eu sempre falo que a questão da militância praticada na década de 80, na década de 90, ela sim, ela tem que estar, a gente tem que ir para o movimento de rua, mas eu sou mais o movimento da caneta, e sou muito mais o movimento do teclado. Hoje, o movimento, como diz o doutor Humberto Adame, o movimento agora do token. Sem token a gente fica desnudado, como dizia no começo do nosso programa. Professor Robson, então nós temos esses desafios, está aqui um centro de justiça racial, o que não falta são demandas, como bem disse o doutor Humberto Adame, mas demandar custa, e tanto quanto custo ainda tem uma dimensão da tecnologia, que é uma condição inescapável para quem quiser se preparar para intervir nessa questão, em todas as demais que diz respeito, não só ao direito, a vida hoje exige que nós sejamos tokenizados. Como é que a gente faz, então, professor Robson, que essa tecnologia, que esse conhecimento especializado e que essa agenda que precisa de suporte e de apoio possa, a partir de um centro de estudos e pesquisas em justiça racial, possa ser acolhido, contemplado e alcançado nos seus objetivos? Olha, doutor José Vicente, é bem interessante a pergunta do senhor, porque me faz lembrar dos nossos cursos aqui na Universidade Zumbi dos Palmares. Então, nós temos na nossa grade de cursos, por exemplo, o curso de tecnólogo em segurança da informação, mas mais do que termos esse curso de tecnólogo de segurança da informação, nós temos aqui os nossos laboratórios, nós temos aqui laboratórios de informática em que os alunos podem e são ministradas aulas de prática jurídica nesse sentido, para que os nossos alunos não só como a professora Cleide disse, no poder da caneta, mas no poder do token,
Ou seja, eles já estão ali, não é, desde o início das suas atividades, aprendendo o peticionamento eletrônico. Nós temos na nossa grade também, conversando com toda a questão tecnológica, a disciplina de relação, de direito das relações étnico-raciais. Nós temos também no nosso curso de direito a disciplina de direitos humanos, antropologia, raça, cultura e sociedade, que também traz esse aporte. Mas eu gostaria só de fazer um breve comentário, doutor José Vicente, justamente com relação ao nosso centro. Não é? Nós temos toda a tecnologia necessária, disposta, colocada à disposição dos nossos pesquisadores, dos nossos alunos, dos nossos professores, dos advogados que compõem. Poderia também trazer aqui o próprio Acoli Black, né, que é uma inteligência artificial que vem de apoio a todo esse núcleo de justiça racial que está sendo idealizado, implementado na sexta-feira que passou. O Acoli Black é um sistema, né, de inteligência artificial, onde aquele que é vítima de racismo, de preconceito, seja nas relações de consumo ou em qualquer vertente social, pode se manifestar, buscar esse apoio, que é um apoio psicossocial, através dessa plataforma. Então, a tecnologia vem aí, né, despontando, e a tecnologia também, né, vem junto com a Universidade Zumbi dos Palmares no enfrentamento ao racismo. Muito bem. Nós vamos voltar a esse tema em outras oportunidades, lembrando e anotando que o nosso Centro de Justiça Racial vem com uma parceria importante com o Conselho Nacional de Justiça, também com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública, o PROCON e mais o suporte tanto da Universidade de São Paulo, a USP, e também a Universidade de Campinas, a Unicamp. Ou seja, um conjunto de instituições de grande envergadura que se juntam para trazer um debate qualificado, mas também introduzir, né, uma intervenção de muita propriedade e, ao final, disponibilizar para a nossa comunidade acadêmica, mas também para toda a sociedade, ferramentas importantes para aperfeiçoar e também evoluir para dentro dessa agenda que é de interesse e que diz respeito a todos nós. Nós, como eu bem disse, vamos conversar sobre isso em outras oportunidades, e, por enquanto, eu quero agradecer, né, a gentileza de sempre, doutor Humberto Adame, que lá do Rio de Janeiro vem prestigiar o trabalho da nossa grandíssima TV da Universidade Zumbi dos Palmares, né, a professora Cleide Aparecida, que é, então, agora a coordenadora do Centro de Estudos e Pesquisas, né, em Justiça Racial, e o professor Robson Ferreira, nosso coordenador, né, de extensão e ações comunitárias, que ganha mais, né, esse trabalho para fazer uma boa gestão do encaminhamento. A vocês que prestigiaram, né, com as suas presenças e audiências, obrigadíssimo pela gentileza. Tenham todos, né, uma boa semana e até o próximo programa Negros em Foco. Tchau! Chegou a sua vez, chegou a sua hora de mudar a sua história. Inscreva-se no vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, num ambiente onde você tem vez e voz. E tem mais. Bolsa de estudo de até 100%. 100% nos cursos de publicidade e propaganda e inglês gratuito. Durante 2 anos, olha só, durante 2 anos com certificação. Vestibular Zumbi dos Palmares. Aqui você pode. You can. Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sim, luta mais, para sermos iguais.